Meus queridos, eu acredito que eu tenho uma palavra de Deus para encerrarmos esse tema para a sua vida. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. A palavra declara assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Nós queremos terminar com esse texto para que possamos perceber algo. Deus conhece os nossos corações. A Bíblia começa declarando que o nosso coração é o mais enganoso. O nosso coração ele é mais enganoso do que todas as outras coisas. Isso precisa ditar para nós uma verdade. Percebe que em Jeremias 17, durante esses 2 dias, falamos muito sobre fé. Falamos da pessoa que confia em Deus, da pessoa que não confia em Deus. E parece que a Bíblia do nada entra no tema do coração. A verdade é que tem tudo a ver com aquilo que está aqui escrito. Porque o nosso coração, ele sempre vai nos levar para um lugar onde não vai haver confiança em Deus. Por isso é que Deus está a dizer, através da sua palavra, que o coração é o mais enganoso de todas as coisas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ou seja, a nossa mente, o nosso coração, ele é perverso. Quem vai o conhecer? Não somos nós. Quem conhece o nosso coração não somos nós. Não sou eu, não és tu. Quem conhece o nosso coração é Deus. Por isso é que no versículo 10 está a dizer: o Senhor esquadrinha o nosso coração, prova as nossas entranhas para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Nosso coração sempre vai se inclinar para não buscar a Deus, para não se posicionar em fé em direção à palavra de Deus. Porque o nosso coração sempre vai querer o conforto, vai querer o caminho mais fácil, só que não é assim. Para viver da fé, nós precisamos entender que o processo tem o seu tempo. Jesus declara na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós olhamos para a história de todos os homens de fé que viveram coisas extraordinárias e hoje celebramos as suas vidas e têm os seus nomes inscritos na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. São homens que viveram circunstâncias difíceis e por isso continuaram crendo. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Por exemplo, Deus encontra Abraão aos 90 anos e promete um filho para ele. Passam-se 20 anos e Abraão continuou crendo contra a esperança de que se Deus prometeu, Deus vai dar. Abraão não olhou para as circunstâncias do seu corpo velho, muito menos para as circunstâncias do corpo velho de Sara. Pelo contrário, ele disse: se Deus disse, não importa se passarem 100 anos, ele vai dar um filho, porque ele disse que daria. Então é sobre o que Deus disse. O coração de Abraão, e nós vemos isso com Sara, o coração de Abraão provavelmente intentar confirmá-lo ou fazê-lo acreditar que Deus não lhe daria o que prometera. Mas nosso coração, quem conhece é Deus, e nós precisamos aprender a nos posicionar em Deus, em fé, para que Deus possa endireitar, organizar, reorientar os nossos corações na direção certa, porque o nosso coração sempre vai se opor àquilo que é o caminho da fé, porque o caminho da fé é um caminho árduo. Salmos 23 declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em outras palavras, confia em Deus, não importa as circunstâncias, mas o nosso coração vai olhar vale, sombra da morte, tudo isso não, deixa fugir, vamos por um caminho onde tem flores, algodão doce e perfume cheiroso, porque é um melhor caminho. Jesus declara falando que estreita é a porta que leva para os céus e larga é a porta que leva para a perdição. Caminhos fáceis, sempre o nosso coração vai se inclinar para ele. É muito mais fácil nascer e ser pagão do que nascer e começar a se prostrar diante de Deus, porque o caminho mais fácil é o caminho que o nosso coração observa. O outro exemplo, ainda falando de Abraão, após 20 anos, Isaac nasce e nós achamos que Abraão só precisava ter fé quando esperou 20 anos para ter Isaac, mas Abraão precisava ter ainda mais fé quando Deus lhe aparece e diz: pegando teu filho amado, teu único filho, e vem matá-lo aqui no monte. Abraão, a Bíblia diz que logo, prontamente, se levantou e foi até o monte para matar Isaac. Hebreus, quando faz a releitura desse texto, declara o seguinte: que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac dentre os mortos. Por que Abraão creu nisso? Porque Abraão sabia que havia uma promessa depositada sobre o que Deus disse naquele menino. Então não importa, se Deus está chamando para matar, há uma palavra de Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou acreditar nele, ele vai fazer o milagre acontecer, Isaac não vai morrer e por mais que morra, Deus vai o ressuscitar. Esse precisa ser o nosso posicionamento em fé, e o nosso coração sempre vai nos fazer duvidar do que Deus falou. Por isso é que o nosso coração é enganoso, porque ele é quem nos traz as dúvidas. Precisamos orientar os nossos corações no lugar certo para que consigamos nos posicionar em fé e viver de forma agradável a Deus. Cuide do seu coração, porque é ele o enganoso, porque é ele que nos vai levar para fora do lugar onde Deus quer que estejamos, que é num lugar de fé, que é nos posicionarmos em fé, acreditando naquilo que ele falou e acreditando nas suas promessas, não olhando para as circunstâncias. É assim que funciona o nosso coração, nos leva para fora do lugar de Deus por conta das circunstâncias que vive. Para terminar, eu quero falar contigo sobre José. José era um homem que recebeu muitas promessas da parte de Deus. E mesmo tendo recebido promessas, ainda assim, José entendeu que Deus queria algo especial para a sua vida. E não obstante essas circunstâncias, não obstante as situações que José viveu, nós entendemos pela palavra que Deus queria fazer algo na vida de José. E José não olhou para as circunstâncias, pelo contrário, ele permaneceu crente que tinha recebido uma promessa de Deus. E nós vimos que, não obstante tudo o que havia acontecido, Deus fez cumprir a promessa na vida de José. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e que de forma nenhuma
nós possamos permitir que os nossos corações nos apartem da vontade de Deus e nos afastem dele, mas que pelo contrário possamos permitir que Deus fale em nossos corações, esquadrinhe, defina e oriente tudo para que possamos continuar crendo somente em Deus, confiando nele e vivendo a fé que ele espera que nós vivamos. Deus te abençoe, fique na paz de Deus.